salve galera! E aí, como é que estão, pessoal do extensivo, pessoal do terceirão? Um salve para vocês. Estamos aqui reunidos para mais um encontro e agora nesse encontro vamos falar de um conteúdo importantíssimo que é campo elétrico. Galera, deixa eu antes de mais nada te explicar como vai ser esse módulo. Para a galera do terceirão do extensivo noturno, campo elétrico vai ser dado em três partes: campo elétrico parte 1, campo elétrico parte 2 e campo elétrico parte 3. Já para a galera do extensivo matutino, que usa o material do PV1000, ele vai ser dado também em três partes. Só que o módulo 22 é dividido em duas partes e o módulo 23 vai ser dado em apenas uma aula. Então, fiquem atentos. Vai ser tudo dito para você para ficar bem elucidado. Mas a gente vai fazer agora campo elétrico de cargas pontiformes, ou seja, campo elétrico parte 1, que está no módulo 12 do teu PV500 e já no teu PV1000, você olha lá, está no teu módulo 22, tá? Você encontra isso no PV500 na apostila 3 e na apostila 4 do PV1000. E vamos que vamos, galera, sem mais delongas, para o nosso querido conteúdo. Quando eu falo de campo para você, né? A gente vai falar de campo. O que vem na sua cabeça quando a gente fala de campo? Pessoal, campo, você vai pensar, um campo de futebol. Tá legal. Se tu falar para mim um campo de futebol, eu vou estar adorando essa tua ideia. Porque quando eu falo de campo de futebol, eu falo de um lugar que acontece um evento. E campo é isso. É a área ou região de um evento. Tipo, um campo de futebol é uma área ou região onde se tem futebol, né? Um campo de flores, uma área, uma região onde se tem flores. Gente, um campo gravitacional, que é o que a gente usa muito, né? Uma área ou região onde se tem uma massa muito grande. Por exemplo, todos nós estamos acostumados com um campo gravitacional, que é algo que a gente consegue enxergar muito perfeitamente. Tipo, eu estou com esse controle aqui, ó. Se eu largo esse controle cai. Aí você vai falar, mas por quê? Porque vai ter uma força. Daí você vai falar, então é a força-peso. Mas, galera, só existe essa força porque a gente está imerso em um campo, e esse campo é chamado de campo gravitacional. Então, olha só que legal. A Terra está aqui, ó, e a Terra, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma influência sobre as massas. E qual é essa influência? A força-peso, tá? Ou seja, não importa se eu botar uma massa grande, uma massa pequena ao redor da Terra, tá? A Terra vai atrair essa massa com uma força. Por quê? Porque essas massas estão sob influência de um campo, que é o que a gente chama de campo gravitacional. Olha só, campo, eu poderia, entre outras palavras, falar que é um armazém. É um armazém que estoca energia. E essa energia é transformada em movimento, muitas vezes, né? Por intermédio de uma força. Nesse caso da Terra, uma força gravitacional que a gente chama de força-peso, né? Ele influencia o meio ao redor. E quando eu falo de um campo elétrico? O campo elétrico a gente vai seguir a mesma lógica. Só que, lembra que o campo de futebol é uma área onde se tem futebol? O campo de flores é uma área onde se tem flores. O campo gravitacional é uma área onde se tem uma massa grande, tá? O campo elétrico é uma área onde se tem o quê? Uma carga. Então eu posso falar que campo elétrico para você é a área ou região de influência de uma carga. Então, campo elétrico é isso, é a área ou região de influência de uma carga. E como é que a gente sabe, né, que existe um campo? Olhando o seu efeito. Campo não tem cor, campo não tem cheiro, né? Campo não vai fazer estripulias. Campo vai sempre fazer uma força. Assim como o campo gravitacional faz a força-peso, um campo elétrico vai fazer uma força elétrica. Então como é que eu faço isso? Você está vendo que aqui eu tenho uma carga? Essa carga aqui é a carga geradora de campo. Nós convencionamos que existe uma carga chamada de carga de prova ou carga de teste. Então, para que serve uma carga de prova ou uma carga de teste? Muito simples. A carga de prova ou a carga de teste, ela serve para evidenciar se ali, naquela região, existe um campo elétrico ou não. E como é que eu vejo isso? Eu boto uma carga. Esse Qzinho aqui, ó, é uma carga de prova. Se nesse Q eu tiver uma força de natureza elétrica, ele está sob influência de um campo. Olha só, teve uma força.
muito provável que essa carga Qzinha aqui, ó, seja uma carga positiva, porque é uma força de afastamento. Tudo bem? Botei outra carga aqui, Qzinho. Pô, vamos ver o que vai acontecer. Ah, tá sob influência de uma força. Cara, então, gente, ela está sob influência de força, tem campo elétrico. Muito provável que essa carga aqui seja uma carga negativa. Então, essa aqui é uma carga negativa, porque a força de atração, uma carga positiva. E essa aqui é uma carga positiva, porque é uma força de repulsão com essa carga aqui. Notem que eu vou definir uma coisa muito importante para vocês. Ele vai falar, tá, Tonho, e essas cargas de prova, elas também não geram campo? É convencionado que a carga de prova ela está ali única e exclusivamente para testar, tá? Elas são cargas pontuais, não vai influenciar, ela não vai ter um campo. Carga de prova para o nosso estudo não gera campo, tudo bem? Carga de prova não gera campo. Ela está ali apenas para testar se há um campo. Se eu botei uma carga, e essa carga ela está sob influência de uma força, significa que ela está em um campo elétrico. Bem simples. Então, resumindo, vem comigo, ó. Campo elétrico, área ou região de influência de uma carga. Como é que eu vejo isso? Botando uma carga de prova. Se essa carga de prova tiver sob ação de uma força, ela está em um campo elétrico. Tudo bem? Galera, lembrem-se, né? Essas cargas de teste podem ser cargas positivas ou negativas, mas elas não vão gerar um campo. Galera, e tá aqui, bem bonitinho, tá? Eu escrevi isso aqui ainda, ó. Aqui eu gerei um campo, tudo bem? Olha só, nesse campo eu botei uma carga positiva, vou ter uma força. Olha só, nessa força aqui, você vai notar que tem um vetor pequeno. Quanto mais próximo da carga, maior vai ser a força elétrica, né? Ó, essa outra carga está mais próxima da carga geradora, tem uma força elétrica maior. Vocês vão ver que também quanto mais próximo aqui, maior vai ser o campo elétrico, mas isso eu vou deixar para uma aula futura. Fiquem tranquilos, tá? Mas tá sob influência, tá dentro de um campo elétrico. Tudo bem? Gente, aqui eu mostro um exemplo muito bacana para você poder tentar enxergar isso na vida real. Isso aqui é um globinho de plasma, tudo bem? Esse globo de plasma ele vai funcionar como uma carga, uma cargona. Posso dizer que é uma cargona positiva. A gente vai falar, ai, uma cargona positiva, Tonho, que demais. E aqui dentro vai ter um gás ionizado, né? Aqui vai ter um gás ionizado. E esse gás ionizado vai ter elétrons, olha que legal. Ele vai ter elétrons e vai ter cátions, né? Vai ter elétrons e cátions. Gente, para eu ter aquela luz ali na lâmpada, esses elétrons e cátions, eles têm que se movimentar. E eles vão se movimentar através de uma força elétrica. Então significa que ao redor dessa carga aqui, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter um campo, né, que faz as cargas se movimentarem e eu gero luz. Olha que legal, né? Para ter luz eu tenho que ter aquele movimento de cargas ali dentro. Então eu estou movimentando essas cargas através de uma força elétrica. Significa que aquela lâmpada ali, que é uma lâmpada fluorescente, está sob efeito de um campo elétrico. Tudo bem? Ou seja, esse campo elétrico ele vai influenciar o meio ao redor. Olha que demais. Galera, você deve estar pensando assim, matematicamente, como é que eu posso calcular esse campo elétrico, né? Cara, é muito fácil, é muito fácil. A gente vai analisar essa carga aqui, ó, que é a carga de prova. Tá aqui um ponto P, tem uma carguinha de prova. E como é que eu vou fazer? Eu defino, né? Por definição, o campo elétrico ele vai ser nada mais, nada menos, o campo elétrico naquele ponto P ali, ó, ele vai ser nada mais, nada menos do que a força elétrica na carga dividido pelo valor da carga. Apenas isso, mais nada. Vai ser força elétrica dividido pelo valor da carga. Onde a força elétrica é dada em newtons e a carga é dada em coulombs. Então, a unidade de campo elétrico no sistema internacional é um newtons coulombs. É comum aparecer para vocês também uma outra unidade para campo elétrico. Não agora, nesse momento, mas futuramente vai aparecer o tal do volts metros para você. Tá? Então, ó, a unidade de campo elétrico no sistema internacional é o Newton Coulomb, mas futuramente vai aparecer para você lá o volts metro. Mas não se engane, eu vou falar disso aqui para você lá na frente com muito amor, muito carinho, muito esmero, tá? Ó, eu vou ver quanto maior for a força em uma determinada carga, maior é o campo. Tranquilo? E olha só que legal.
Gente, já que eu estou falando de vetor campo elétrico, né, e toda forma de campo é um vetor, então campo elétrico tem que ser uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido, tudo bem? Gente, eu quero que você analise uma coisa comigo. Foi convencionada a direção e o sentido por um cara chamado de Michael Faraday. A gente chama isso de linhas de campo. Mas para convencionar essas linhas de campo, você tem que entender o movimento das cargas de prova. Como assim? Ó? Olha só. Se eu pegar aqui, nesse campo elétrico, eu vou botar uma carga positiva aqui. Ó. Olha só que legal. A carga positiva, ela vai receber uma força elétrica de afastamento. Então, essa carga positiva, ela vai receber uma força elétrica que há feio, né, de afastamento. Então, olha só, deixa eu escrever aqui para você. Essa lindinha vai receber uma força elétrica de afastamento. Nossa, eu tô errando ali para escrever. Afastamento. A força elétrica de afastamento. Ela dá sob a influência de um campo, que a gente usa campo elétrico. O vetor campo elétrico é simbolizado por E, né? Tudo bem? Então, a carga de teste positiva recebe uma força de afastamento. Galera, já a carga negativa recebe uma força que aproxima. Então, a gente recebe uma força de aproximação. É uma força que aproxima. Então, a gente convencionou uma coisa. Olha que legal. Foi convencionado o seguinte: toda vez que eu tiver um, um, uma carga positiva gerando o campo, tá? O campo elétrico, por causa disso aqui, Michael Faraday convencionou, o campo elétrico E é de afastamento. Toda vida que eu tiver uma carga negativa, o campo elétrico E é de aproximação. Então, a direção e o sentido é esse. O sentido, no caso, vai ser entrando na carga quando ela for negativa. Foi convencionado isso por Michael Faraday. E saindo da carga quando for positiva. A direção é sempre radial. Nota que quem gera aqui é a carga positiva. Então, ó, o campo elétrico está saindo. Se eu boto uma carga de prova negativa, a força elétrica tem sentido oposto ao campo. Se eu boto uma carga de prova positiva, a força elétrica tem o mesmo sentido do campo. Mas foi convencionado o seguinte, ó. Como se eu botar uma carga positiva aqui, ó, boto uma carga de prova positiva, ela afasta. Vai ter um vetor campo aqui. Boto uma carga de prova positiva, vai ter vários vetores campo. Né? Então vai ter vários vetores campos de afastamento. Vários vetores campos de afastamento. Vários vetores campos de afastamento para a carga positiva. Isso aqui é chamado de linhas de força. Esses vários vetores é chamado de linha de força. Linha de força e linhas de campo é a mesma coisa. Eu vou falar isso novamente na próxima aula. Mas linhas de campo, tá? E linhas de força é a mesma coisa. Então não esqueça, né? Essas linhas de campo ou linhas de força, elas vão ser a mesma coisa. E elas acabam, né? Na verdade, são linhas imaginárias, como a gente vai ter aqui, ó, linhas de força, que também conhecida como linha de campo, é uma linha imaginária que indica a direção e o sentido do vetor campo elétrico E, tá? Em cada ponto do espaço. Simplesmente isso. Eu vou estar indicando a direção e o sentido do campo elétrico E em cada ponto do espaço. Basicamente isso, bem? E olha só, aí pelaquela convenção do Michael Faraday, se eu botasse uma carga positiva era afastamento, e se eu botasse uma carga negativa era aproximação. E isso para uma carga de prova positiva. A gente fez em relação à carga de prova positiva. Então convencionou-se o quê? O que Michael Faraday convencionou? Que toda carga positiva, tá, vai ter linhas de campo de saída. Toda carga positiva, né, a direção do campo elétrico é radial e o sentido das linhas de campo é saindo. Tá? Essas linhas de campo ou linhas de força, tá? Pode ser chamadas de linha de campo ou linha de força. Então você falou linha de campo, linha de força é a mesma coisa, estou chovendo no molhado. Para carga positiva é sempre saindo da carga, tá? Então linha de força ou linha de campo, né? Para carga positiva o sentido é saindo. A gente pode usar também o sentido divergente da carga.
Tudo bem? Então olha só que importante. Carga positiva gera campo de afastamento. Já aquela carga negativa, por convenção, né? Então onde é que vem a convenção? Pega uma carga geradora positiva, botei uma carga de prova positiva, afasta. Então as linhas de uma carga positiva é sempre de afastamento. Pega uma carga de prova negativa, aproxima. Então as linhas de campo, para quando tiver uma carga negativa gerando campo, é de aproximação. Eles convencionaram assim, foi uma convenção, tá? Isso foi uma convenção, que hoje a gente usa isso aqui, tá? Nunca vão te perguntar isso no vestibular, mas saiba que carga positiva, as linhas de campo saem, carga negativa, as linhas de campo entram. Como se fossem vários vetores campo, tudo bem? Então olha só que legal. Botei aqui, né? A direção, quem está gerando esse campo aqui é uma carga negativa. Sentido, né? Entrando na carga. Ambos são radiais, né? Mas agora aqui sentido entrando na carga, né? Gente, aqui está divergente. Perdão, deixa eu só arrumar um negócio aqui para você. Não é divergente aqui, né? Aqui é convergente. Eu peço perdão 1000 vezes aqui para você. É até importante a gente arruma aqui e bota convergente, tá? Convergente. Ó, convergente que vem para dentro, tudo bem? Tá entrando. Então, vai ser convergente. Então, olha só que legal, tá? Entra na carga, então é convergente, converge para um ponto. Galera, olha que legal. Carga negativa gera campo elétrico de aproximação. Então, olha só, tem uma carga positiva gerando campo, linhas de campo saem. Isso aqui é linhas de campo. Tudo bem? Isso aqui é linhas de campo para carga negativa, que elas entram. Então, se eu botar uma carga aqui positiva, nota que se tu botar a carga positiva, a força vai estar no mesmo sentido da linha de campo. Né? Se eu botar aqui uma carga negativa, a força vai estar no sentido oposto o da linha de campo. Ó, linha de campo para cá, tá? Força para lá. Se eu botar aqui uma carga positiva, olha que legal, botei a carga positiva, linha de campo está para cá. E saindo, a força também está saindo. Botei uma carga de teste negativa, linha de campo está saindo, né? Mas a força está no sentido oposto. Tá? Então isso é importante. Mas carga positiva gera campo, né? Carga positiva gera campo e é sempre de saída. Carga negativa gera campo e é sempre de entrada. Tudo bem? Não esqueça disso aí. Então olha só. Se eu pegar o campo elétrico criado então por uma carga pontiforme, eu sempre vou ter isso, tá? Carga positiva sai, carga negativa entra. Aí tu vai pensar assim, tá, Tony, e se eu não souber a força que tem aqui? Será que tem como eu calcular o campo? Tem, sabe por quê? Porque quanto mais próximo da carga, olha só, quanto mais próximo da carga, maior é o campo elétrico. Nota que essas linhas de campo, visualmente, elas vão te indicar o campo elétrico também. Quanto mais denso, quanto mais linhas de campo eu tiver, maior vai ser o valor do campo elétrico. Inclusive aqui, ó, se eu botar aqui um ponto A e aqui um ponto B, nota que o campo elétrico em A ele é maior que o campo elétrico em B. Se eu botar aqui, por exemplo, um ponto 1 e aqui um ponto 2, o campo elétrico em 1 é maior que o campo elétrico em 2, porque está mais próximo. Ah, então, Tony, dá para calcular o campo elétrico pela distância? A resposta é sim. Mas como, Tony, tu mostrou uma equação que precisava, né, da força de qualquer maneira. Então vamos pensar da seguinte maneira. Imagine que eu tenho uma carga positiva aqui e ela vai gerar uma força elétrica nessa carga. Então, eu vou calcular o campo elétrico. O campo elétrico é força sobre carga. Só que eu quero que tu venha comigo. Eu vou destrinchar essa equação aqui, ó. E vai ser força elétrica. A gente já viu que é K, que é aquela constante eletrostática que vale 9 vezes 10 na nona, Newton, metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Né? Então, esse aqui é o K, que vai multiplicar Qzão vezes a carguinha aqui, que é Qzim, dividido por D quadrado, dividido pela própria carguinha Q. Notem uma coisa, que esse Q com esse Q eu corto. Como eu cortei os dois Q, olha o que vai sobrar para mim.
K Qzão de V por D quadrado. Então, para cada ponto que eu tenho aqui nesse campo elétrico, para cada ponto 1, ponto 2, eu vou ter um campo. E o campo é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Ou seja, quanto maior for a distância, menor vai ser o campo elétrico elevado ao quadrado. Conseguem entender isso, galera? E a gente pode calcular o campo elétrico através desse KQD quadrado. A gente pode calcular das duas formas. Ah, Tony, mas quando que eu vou usar o KQD quadrado e quando que eu vou usar o F sobre Q? Galera, quando tu vai usar o F sobre Q, quando já te derem a força e o valor da carga. E o KQD quadrado, quando te derem a distância e o valor da carga geradora. É muito comum, e vai aparecer bastante para vocês, ele vai pedir a força elétrica em função do campo. Força elétrica em função do campo é E vezes Q. Não esqueça disso. Força elétrica em função do campo é E vezes Q. Tudo bem? E a gente vai seguir agora aqui para um exercício que é muito importante aqui para o nosso aprendizado. Eu vou diminuir um pouquinho minha cara feia. Espero que vocês se sintam agora melhor. E eu vou fazer um exercício que ele é de veras fácil, mas ele vai te ensinar muita coisa, tudo bem? Fala assim, ó. Uma carga elétrica que, ao ser colocada numa região de campo elétrico de intensidade igual a 8 vezes 10 na 5 newtons por coulomb, recebe a ação de uma força elétrica de intensidade igual a 16 newtons. Calcule a intensidade da força elétrica que atua nessa carga se ela for transportada para uma outra região, que a intensidade do campo é de 2 vezes 10 na 5 newtons coulombs. Pessoal, vocês prestem atenção aqui comigo. Eu vou falar que essa aqui é uma região 1 e vou usar essa região 1 para descobrir o valor da carga de prova. Que vai falar o seguinte, ó, campo dessa região 1, né, é igual a K Q sobre D, né? Ó, desculpa, K sobre D não, é F sobre K. É F sobre Q, perdão. Em nome da distância, vai ficar F sobre Q. Ó. No qual esse campo 1 é 8 vezes 10 na 5. Vai ficar aqui 8 vezes 10 na 5. Que é igual a força. Quanto é que vai ser essa força? 16. Sobre o valor da carga Q. Galera, esse valor da carga Q eu vou descobrir. Ele não vai mudar, né? De um lado para o outro. Então vai ficar aqui Q é igual a 16 sobre 8 vezes 10 na 5. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 10 na menos 5 coulombs, o valor da carga Q. Agora, ele vai botar essa mesma carga aqui. Eu vou até te fazer um desenho agora. Né? Nós temos uma carga geradora, Qzão, que eu não sei quanto é que é. E aí ele bota numa região do campo. Essa aqui é o campo E1, de valor 8 vezes 10 na 5. E aí tem um E2 aqui, ó, de valor 2 vezes 10 na 5. Nota que aqui vai ter uma força de 16 newtons, tá? Aqui o campo diminui algumas vezes. Vai ter que ter uma força menor. E é essa força que eu vou descobrir agora. Galera, e eu quero te mostrar. Vou pegar aqui agora e vou botar área 2. A área 2 vai ter E2 é igual a F sobre Q. O E2 é 2 vezes 10 na 5. O F eu vou descobrir. E o Q, bem simples, é esse mesmo cara aqui, ó. Vale 2 vezes 10 na menos 5. 2 vezes 10 na menos 5. O F vai vir para cá, vai ficar 2 vezes 2 é 4. 10 na 5, 10 na menos 5 é 10 na 0. Zerei. Vai ficar 4 newtons. Fechado aqui, ó. Amamos. Galera, como a gente fechou isso aqui, tá tudo bonitinho. Ele já respondia a questão, ele queria saber a força ali. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se E1 era 8 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Galera, E2
é igual 2 vezes 10 na 5 newtons por coulombs. Vamos de novo. Força 1, 16 newtons. Força 2. Eu quero contigo aqui, ó. Bora! Força 2. Vai ficar 4 newtons. Isso aqui a gente já conseguiria saber de cara. Porque é uma propriedade, olha só que legal. Daqui para cá, o campo diminui 4 vezes. O campo vai diminuir 4 vezes. Daqui para cá, a força também tem que ser dividida por 4. Vai diminuir 4 vezes. Se eu quiser saber a distância, nota que isso aqui tem uma distância d1. Aqui a distância tem que ser quantas vezes maior? 2 vezes. 2 vezes a distância 1. Por que, Tonho? Por que a distância dobrou aqui? Lembra que está ao quadrado. Né? Ó, E é kd quadrado. Se eu boto aqui 2 vezes a distância, né? Esse aqui fica 4, para diminuir 4 vezes o campo. Então a gente é ao quadrado. A distância dobra para o campo diminuir ao quadrado. Não esqueça disso, tá bom? Vai te ajudar bastante. Vamos fazer esse daqui, é bem legal. Olha só. Nuvens, relâmpagos e trovões talvez estejam entre os primeiros fenômenos naturais observados pelo humano pré-histórico. A teoria perceptiva é capaz de explicar convenientemente os aspectos básicos da eletrificação das nuvens por meio de dois processos. No primeiro deles, a existência do campo elétrico atmosférico dirigido para baixo. Os relâmpagos são descargas de curta duração com correntes elétricas intensas, que se propagam por distâncias da ordem de quilômetros. Revistas de divulgação científicas ajudam a população, de um modo geral, a se aproximar dos conhecimentos da física. No entanto, muitas vezes alguns conceitos básicos precisam ser compreendidos para o entendimento da informação. Nesse texto estão explicitados dois importantes conceitos elementares para a compreensão das informações dadas: o de campo elétrico e de corrente elétrica. A corrente elétrica a gente já viu, mas aqui só vai ter campo, fica tranquilo. Assinale a alternativa que corretamente conceitua campo elétrico. Ele quer o conceito certo de campo elétrico. Tá? Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Perfeito. Até aqui, perfeito. Tá? Definida como a razão entre a força elétrica e a carga elétrica. Perfeito. E é força sobre carga. Nota que a resposta hoje é a letra A. Tudo bem? Aí ele fala que as linhas de força de um campo elétrico convergem para a carga positiva? Não. Carga positiva, as linhas fazem o que, turma? Divergem. Tá errado. Tá? E as cargas negativas é as que convergem. Né? E ele fala o contrário. Então, essa aqui é falseado. Beleza? O campo elétrico é uma grandeza escalar. Gente, sinto muito, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá? Vetorial. Então, essa aqui é falciana. O sentido do campo elétrico independe do sinal da carga. Pessoal, depende sim. Né? Ele falou que independe, é mentira. No entanto, que a carga positiva sai o campo, né? E a carga negativa entra o campo. Tudo bem? Então, isso aqui está falso. A resposta certa é a letra A. E vamos fazer aqui, ó, a saideira aí vocês, que a gente está quase esgotando o tempinho. Uma carga pontiforme que gera um campo elétrico de intensidade de 144 newtons por coulomb, a uma distância de 1 metro, conforme a figura a seguir. Tudo bem? Complete a tabela abaixo os valores do campo elétrico gerado por essas cargas para as respectivas distâncias. Pessoal, notem que daqui para cá, ó, a gente vai ter 1 metro. Primeiro de tudo, para esse ponto aqui, como ele quer o campo no ponto, você vai lembrar que campo é igual a K, Q, dividido por D elevado ao quadrado. Daqui para cá, aumenta de 1 para 2. Então, dobra. Né? A gente vai estar dobrando isso aqui. Deixa eu até limpar.
Vai ficar bonitinho. Dobra aqui. Se dobra aqui, fica 2D quadrado. Então, aqui vai ter que cair 4 vezes. Então, daqui para cá, nota que a gente vai dividir por 4. 144 dividido por 4 é 36. Tá? E vamos continuar. Daqui para cá, nota que eu aumento 3 vezes. Né? Se eu aumento 3 vezes, daqui para cá, eu vou pegar o 3, vou levar ao quadrado, então 3 ao quadrado é 9. Daqui eu vou dividir por 9. Tá? Vai ser 16. Tudo bem? E vamos para o último aqui. Ó. Daqui para cá, eu aumento 4 vezes. Então, significa que daqui para cá, eu vou dividir por 4 ao quadrado, que é 16. Então, vou dividir por 16. Pega o 144, dividir por 16, dá 9. Tudo bem? Galera, na letra B ele pede para desenhar um gráfico que compara o campo elétrico. Eu vou pegar aqui e vou botar 144, 72, 36, 18, né? Que eu vou botar, ó, 144, a metade é 72, a metade é 72, 36, de 36, 18, né? Aqui eu vou botar 1, 2, 3, 4. Para 1 metro, eu tenho um campo elétrico de 144 newtons por coulomb. Para 2 metros, eu tenho 36 newtons por coulomb. Para 3 metros, eu tenho 16, que é um pouquinho abaixo de 18 aqui, ó, mais ou menos por aqui. Né? Um pouquinho abaixo ali, ó, 18, mais ou menos por aqui. Tudo bem? Olha só. E pro 4, eu tenho exatamente a metade aqui, ó, exatamente a metade. Né? Que vai ficar mais ou menos isso aqui. Então, o gráfico de um campo elétrico por distância, ele sempre vai ter essa cara. Tranquilo? Pessoal, só para fechar essa aula, algo que eu vou te pedir que é muito importante. Fique atento. Se eu tenho uma carga positiva, as linhas de campo saem. Botei uma carga de teste positiva, a força está no mesmo sentido da linha de campo. Botei uma carga de teste negativa, a força está no sentido oposto. Notem que elas vão ter, que a carga positiva vai ter mesma direção, mas mesmo sentido. E a carga negativa vai ter mesma direção, mas sentido oposto. Bem, uma carga negativa gerando campo. Lembra que é um campo de entrada, vai estar entrando na carga convergente, né? Botei uma carga positiva, vai ter mesma direção e mesmo sentido do campo. Botei uma carga negativa, vai ter mesma direção e a força está no sentido oposto. Então, olha só, força elétrica e campo elétrico têm sempre a mesma direção. Bem importante você saber disso. Tá? A força elétrica que atua em uma carga positiva tem sempre o mesmo sentido do campo elétrico. A força elétrica que atua numa carga negativa tem sempre sentido oposto ao campo elétrico. Anota isso no teu caderno. Olha só, fica alerta. Botei um incentivo ali para você. Tá? Outra coisa, né? Carga positiva sempre se desloca espontaneamente no mesmo sentido do campo. Botei a carga de teste positiva, ela sempre vai se deslocar espontaneamente no mesmo sentido do campo. Carga negativa no sentido oposto do campo. Não importa que quem esteja gerando esse campo seja uma carga positiva ou uma carga negativa. Botei uma carga de teste positiva, ela se desloca no mesmo sentido do campo. Botei uma carga de teste negativa, se desloca no sentido oposto do campo. De maneira espontânea, tá? Tanto faz seja uma carga positiva ou uma carga negativa gerando campo. Então fique alerta nisso, tudo bem? Galera, olha só, vocês vão ter lista no estudos? Vão. Só que vocês não vão fazer a lista no estudos agora. Sinto muito. Vocês vão fazer. O pessoal do PV1000, tá? Vai fazer só esse exercício aqui, ó. 421, 423, 426, 429. O pessoal do PV500 vai fazer 221, 224. Só dois. Olha só. Notem que não vai ter lista no estudos agora, tá? Vocês vão para a lista no estudos a partir da próxima aula, tá? Que vai ser, né, terceirão, né, extensivo noturno, né? Aqui não vai ser nem 19, aqui é 20. Na próxima vai estar arrumada direitinho para vocês, tá? Que vai te dar a lista do campo elétrico. Eu não quero que vocês façam nenhuma lista de campo elétrico agora. Só vão fazer lista de campo elétrico a partir do momento que vocês virem a segunda parte dessa aula. Tudo bem? Se atenham a fazer os exercícios da tua apostila. Pessoal, muito obrigado pela aula. Um grande beijo para você, um grande abraço. Assistam isso aqui com bastante amor, com bastante carinho. Qualquer coisa, se ficar com dúvida, voltem no vídeo e não deixem, né, de perder nenhum
instante a parte 2 dessa aula, tá bom? Morrendo de saudade de vocês, um grande beijo, um grande abraço e tchau! Valeu!